Você já se perguntou por que algumas marcas duram mais do que as outras? A gente tem uma metodologia que fala exatamente sobre isso e eu quero falar sobre ela nesse vídeo. A cultura dita sempre o espírito do tempo. Então a gente pode olhar sobre as formas que a gente consome, os nossos hábitos e entender exatamente uma geração, um recorte da sociedade. Dentro desse recorte da sociedade, a gente tem as marcas, que são os objetos de consumo desse público. Quando a gente analisa como as pessoas se vestem, os produtos que elas utilizam, os mecanismos que elas têm para escutar música, por exemplo, a gente consegue entender como cada produto está inserido nesse recorte temporal. E a gente consegue perceber que algumas marcas atravessam essas gerações, essas décadas, seja elas de produto ou de serviço, porque elas conseguem entender que aquele objeto de consumo que ela tem naquele recorte temporal, ele não necessariamente vai ser o mesmo a ser consumido depois de 10, 20, 30 anos. E é muito complicado a gente entender esse recorte olhando apenas as tendências, porque podem ter acontecimentos fora do espectro de compreensão mesmo racional, como a gente teve o coronavírus agora, como, infelizmente, guerras e outros movimentos que mexem com a economia de uma forma geral, então a gente fica refém um pouco dos acontecimentos. A gente tem o que a gente tem como natureza, o objeto principal da empresa, mas é importante entender que a nossa oferta ela precisa partir de um ponto não centrado no produto, mas centrado no benefício. Qual é a sensação que essa marca causa no público e a partir daí sim a gente consegue gerar uma marca duradoura. Nós temos aqui na Libra uma metodologia que é a performance da marca em 3 eixos. E a gente estruturou num diagrama de Venn, que é aquele diagramazinho com 3 bolinhas, a gente pode colocar aqui na tela para vocês verem, em que a gente entende que os 3 eixos principais para essa performance da marca, que gera sentido, que cria marcas duradouras, são a relevância, a consistência e a efetividade ou lucratividade. Quando a gente fala de relevância, é o fator mais importante quando a gente analisa essa questão do tempo. Porque cada geração ela tem perspectivas, expectativas, demandas, desafios ambientais, desafios sociais, estruturações culturais. Então, entender tudo isso e entregar algo além da mera oferta de produto ou mera oferta de serviço é o que faz a marca ser relevante. É o que conecta com esse consumidor de uma maneira além do que ele está pagando por isso. Quando a gente fala de consistência, acredito que toda marca que precisa crescer, ela tem esse desafio como principal. Porque quando você vai, por exemplo, abrir uma nova unidade, lançar um novo produto, ir para uma outra cidade, ir para um outro país, enfim, a gente tem esses desafios em que a gente vai estender um pouco a nossa área de atuação ou a nossa plataforma de atuação e a gente precisa com que esse consumidor ele enxergue a marca, não da mesma maneira, mas assim com o mesmo sentimento. Então uma marca consistente é aquela que consegue crescer sendo percebida com o mesmo sentimento em diferentes plataformas. A efetividade é um pouco mais simples de explicar, né? A gente chama efetividade ou lucratividade porque eventualmente o desafio de uma marca seja uma performance que não diga respeito às finanças, mas diga respeito a uma meta de coleta de assinaturas, por exemplo. A gente pode ter essa marca efetiva ou lucrativa considerando que os resultados ou as metas pretendidas são atendidas. Quando a gente desempenha a ludovia, a gente tenta fazer essa construção junto com o cliente para definir essas metas, mas a gente entende que existem outros profissionais que estão habilitados também para ver essa questão mais de números, estatísticas e performance da marca nesse sentido específico da lucratividade. Aí você pode me perguntar, mas se eu só tiver uma, se eu só tiver duas, eu vou conseguir ter essa marca consistente, ter essa marca duradoura? A gente chegou à conclusão que não, porque precisa desse equilíbrio, exatamente porque, vamos pegar um exemplo. Se você tem uma marca que ela é relevante e consistente e não tem lucratividade, ela é ineficaz, porque, enfim, você precisa de resultados e precisa garantir esses resultados a partir da sua marca. E aí, se você tem uma marca que é relevante e é efetiva ou lucrativa e não é consistente, você tem uma marca instável. Porque quando você precisa crescer, você precisa buscar novos caminhos e você não tem a mesma performance, a mesma eficiência em diferentes canais, você não sabe crescer ou não consegue crescer, então você é uma marca instável. E as marcas que são efetivas e lucrativas e têm essa consistência, mas não conseguem entregar a relevância que as pessoas esperam naquela temporalidade, elas acabam sendo marcas conservadoras. A gente vê muitas marcas que dominam o mercado, que dominam determinados segmentos, que sofrem transformações disruptivas nesse segmento
e elas não conseguem acompanhar achando que dominam o mercado, achando que são as mais lucrativas, achando que são as mais consistentes, porque estão no Brasil inteiro, no mundo inteiro, e são marcas que podem, do dia para a noite, simplesmente desaparecer do mercado. Aí vocês podem perguntar, tu estás falando tudo isso, mas tem alguma marca duradoura aí que você tenha desenvolvido, que eu possa ver? Vocês podem me perguntar, né? E eu queria falar do case do Estúdio Pub, que é uma marca que completou 10 anos agora em 2022, e a gente teve o prazer de, em 2012, desenvolver esse projeto pensando que era uma marca que queria agregar aquele momento do tempo que vários pubs estavam sendo criados na cidade e, ao mesmo tempo, apresentar a ideia de um estúdio, porque eles eram, anteriormente o espaço era um estúdio de gravação e fotografia, então queria transformar essa mesma ideia em um espaço de diversão e entretenimento. E como nesse segmento é tão difícil você conseguir atravessar uma geração inteira, né, 10 anos, eu desafio vocês a colocar no comentário um outro bar que tenha essa idade. E a gente percebendo como consumidor também, né, após ter feito esse trabalho, como o Estúdio Pub foi atravessando ano após ano, entendendo o espírito do tempo, entendendo aquele momento específico, o perfil dos consumidores, abrindo novas unidades de acordo com essa intenção de consumo, criando produtos consagrados também, como o karaokê, como os happy hours. Então, foi importante ver que eles conseguiram atravessar, entendendo esses momentos específicos e sabendo se posicionar. Mas bora ouvir o que o Neto tem a dizer aí sobre o nosso trabalho e sobre essa década que o Estúdio Pub está completando esse ano. Bom, a marca ela foi criada em 2010 e aí nós fechamos na época uma parceria para ser feito esse trabalho da mídia. Mas quanto a logo, o Berna ficou livre para criar, né? Então, depois de algumas sugestões, ele apresentou esse que foi o projeto final, que é o que a gente utiliza até hoje, que ele foi basicamente bastante inspirado realmente num estúdio, né, de gravação de áudio. Então tem a questão da lente, tem os detalhes laterais que são rolos de filme, de cinema, e aí fica um resultado final muito bom. É a logo que a gente utiliza até hoje, depois já tem 12 anos de estrada, e eu acredito que o segredo para isso estar sempre ativo é foco em qualidade, foco em inovação, sempre estar expandindo sempre é importante. Todo negócio ali precisa crescer. Eu acredito que hoje nós somos o pub de maior relevância na cidade. Agora a gente está com um plano de franquia, a logo continua sendo o que vai ser utilizado para esse projeto. E esperamos daqui a 10 anos estarmos com pelo menos 30 lojas franqueadas na região norte e nordeste do Brasil. E você, quer saber os desafios que a sua marca tem para se tornar também duradoura? Deixa um comentário aí, bora falar sobre isso, acompanhe os vídeos ativando o sininho e até a próxima!